A Cogna se valoriza sem parar em 2025, já são 250% só nesse ano. É uma das maiores viradas que a Bolsa Brasileira viu nos últimos tempos. Se a gente voltasse para o fim de 2024 e abrisse o seu home broker, você veria essa mesma empresa negociando na casa dos centavos. Tecnicamente, uma penny stock. Naquele momento, o mercado olhava para a Cogna e via uma empresa em que a operação até rodava, mas boa parte do resultado sumia para pagar juros. Sobrava pouco ou nada para investir, crescer ou devolver valor para o acionista. Muita gente, fundo institucional, pessoa física, desistiu ali, vendeu no pior momento. Só que quem tomou essa decisão olhando só para a fotografia de 2024 e não para o filme dos balanços, acabou cometendo um dos maiores erros de timing da década. Meu nome é Henrique Stetter e esse é o Pulso do Mercado. Hoje a gente disseca o caso Cogna. Para entender essa explosão de agora, a gente precisa olhar para o buraco onde ela saiu. Volta para 2022. Selic lá em cima e em processo de alta, crédito apertado, renda pressionada. É nesse contexto que, em julho de 2022, o Goldman Sachs soltou um relatório rebaixando a Cogna para venda. O Goldman escreveu com todas as letras, alta carga de dívida adicionando risco à tese, e falava em pressões macroeconômicas comprimindo ainda mais a capacidade da empresa reagir. Avança para o começo de 2023. O BTG Pactual olhou o fechamento de 2022 e disse que as pesadas despesas financeiras impedem uma recuperação em V. Ou seja, mesmo que a operação melhorasse, a estrutura de dívida era tão pesada que inviabilizava uma resposta rápida da ação, que estava caindo 80% desde o início da pandemia. Na mesma análise do BTG, veio a frase que virou marca registrada da Cogna naquele ciclo: geração de caixa fraca de novo. E esse de novo é o grande ponto aqui. O problema era recorrente. A tabela do BTG mostrava uma alavancagem rodando perto de 4,7 vezes a dívida líquida sobre o EBITDA. Traduzindo, para cada R$1 de resultado operacional que a empresa gerava, ela carregava quase R$5 de dívida nas costas. Num cenário de juros na estratosfera, isso cria uma armadilha contábil cruel. A empresa até gerava EBITDA, que é o lucro da operação, o dinheiro dos cursos, da mensalidade, o negócio funcionava, mas esse dinheiro não virava caixa livre, ele não sobrava. Antes de chegar no cofre da empresa, esse recurso era interceptado para pagar os juros da dívida. Basicamente, a Cogna trabalhava o trimestre inteiro para sustentar o banco e não remunerar o acionista ou reinvestir no negócio. Era uma máquina que girava no vazio, produzia resultado, mas queimava tudo na despesa financeira. O mercado leu isso e jogou a toalha. Entre 2023 e 2024, a empresa parou de piorar, mas essa melhora aparecia escondida nas notas de rodapé do balanço. A gestão parou de perseguir crescimento a qualquer custo e passou a focar em eficiência de caixa. Fechou turmas deficitárias, cortou custos administrativos, segurou CAPEX em projetos que não se pagavam, freou aquisições e usou cada centavo de caixa livre para reduzir a dívida. Aí, os números começaram a responder. Aquela alavancagem que batia no pico 4,7 vezes começou a descer degrau por degrau. Fechou 2023 em algo como 3,5 vezes. Depois, ao longo de 2024, caiu mais para a casa de 2,8. Ou seja, a empresa estava, de fato, desmontando a bomba relógio do balanço. Só que o preço ainda não andava. Por quê? Porque existia uma cortina de fumaça chamada Selic. Com os juros ainda em 2 dígitos, a despesa financeira continuava enorme. O investidor que olhava só para a última linha via lucro apertado ou prejuízo. O mercado continuava precificando a Cogna como se nada tivesse mudado, negociando a centavos no fim de 2024, como se o risco de quebrar fosse o mesmo de 2022. Mas quem olhava para a trajetória da alavancagem e para o fluxo de caixa, via outra história. A empresa estava trimestre a trimestre se libertando das correntes da dívida. O passado ainda pesava no resultado, mas o balanço estava de fato melhorando. E mais, o preço da ação continuava contando a história antiga, ou seja, a melhora não tinha sido percebida pelo mercado, pelo menos não a ponto de despertar grande interesse dos investidores. Dizendo de outra forma, a ação da Cogna estava barata. O mercado mudou definitivamente de visão agora em novembro de 2025, com a divulgação do balanço do terceiro trimestre. A Cogna reportou um lucro líquido ajustado de 251 milhões de reais. Foi um crescimento de 665% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. E o gatilho dessa alta de 250% da ação no ano está no balanço.
a alavancagem já caiu para apenas 1,1, de quase 5 vezes lá atrás para apenas 1,1 agora. Com esse nível de dívida, o risco de insolvência praticamente foi embora. A despesa financeira encolhe, o EBITDA finalmente se converte em caixa depois dos juros e a empresa volta a ter capacidade de investir, crescer e remunerar o acionista sem depender de malabarismo. Quando esses números aparecem, o sell-side, que já vinha mudando de visão aos poucos, começa a chancelar a tese. O Goldman Sachs, que recomendava venda da ação da Cogna em 2022, soltou seu relatório de novembro de 2025 mantendo recomendação de compra, mesmo depois desse rally. Falou ainda em revisitar estimativas de receita para cima e destacou um forte ciclo de captação de inverno. O BTG Pactual, que enxergava no passado uma geração de caixa fraca recorrente, também tem outra visão agora. No relatório mais recente, o título diz muita coisa, abre aspas, mais um trimestre limpo, e fecha com a seguinte frase: a consistência mostrada nos últimos trimestres fala por si só. A mesma ação que o mercado jogou para os centavos no fim de 2024, precificando medo e quase insolvência, foi sendo reprecificada ao longo de 2025, conforme os resultados mostraram outra realidade. Menos dívida, mais caixa, mais lucro e um balanço cada vez mais leve. Como eu já disse, o papel está subindo mais de 250% no ano, saindo do grupo de empresas especulativas e voltando para o radar de quem está preocupado com os fundamentos. Quem prestou atenção ao fluxo de caixa, a trajetória da alavancagem e as entrelinhas dos relatórios, comprou a maior virada da bolsa em 2025.